Olá! Estamos aqui novamente na nossa playlist Espíritas Progressistas do Brasil. Hoje eu tenho a alegria de conversar com a Mônica Mendes, de Salvador, Bahia. Mônica, obrigado por ter aceitado, obrigado por estar aqui. Seja bem-vinda. Te Obrigada. apresenta, te apresenta, meu Obrigada, anjo. Suzana. Eu é que agradeço. Eu é que agradeço o convite, fico muito feliz com o convite. Eu acho que a gente tem mais aqui participar mesmo, interagir. Ninguém larga a mão de ninguém mesmo, Lindo, né? isso Estamos aí. todos juntos. Eu acho que a luta é uma só, né? E o movimento é um só. Eu não consigo ver essas partes tantas como as pessoas querem fazer. Para mim é tudo uma coisa só. Bom, eu estou em Salvador atualmente, espero ficar por bastante tempo, né? Que Me bom. chamo Mônica Mendes, sou administradora, mulher negra que gosta de lutar por todas as questões que eu acho que são injustas, né? Por todos os direitos. Sou uma pessoa que não tenho assim tanto conhecimento, tanto conteúdo histórico, literário. Sou uma pessoa mais da praticidade, do dia a dia, da vivência, né? Sim. E luto pelo que eu acho que é justo, né? Luto pelo que eu acho que eu entendo do que é espiritismo, do que é vida, do que é convivência, do que é amar ao próximo. Então, eu tento sempre me colocar no lugar do outro, trabalhar com a empatia, com a sororidade, com todas essas questões que eu tento me colocar no lugar do outro. E tento me ver Aham. como espírito, né? Não como espírita, mas como espírito. E como espírito, eu sou homem, sou mulher, sou negra, sou branca, sou índia, sou tudo, né? Então, eu tenho que também saber respeitar o outro, porque em algum momento eu já devo ter sido algumas outras coisas. Nesse eu estou, não sou, eu sou espírito. Então é Que isso. lindo, Mônica. Que lindo, não cheguei nesse teu ponto ainda, que coisa mais linda. Guria, amei, amei. Eu sou uma militante. Eu acho que tu é muito militante também, né, Mônica? A gente tem essa afinidade da militância, né? É, E a gente se encontra nos grupos por aí. Isso que é bacana, daqui a pouco tu tá num grupo lá, pá, tá lá aquela pessoa também, que legal. Isso é muito lindo, é muito lindo. eu me vi militante, né? Eu me enxergo militante, porque assim, eu nem entendia direito, na verdade, para ser muito sincera com você, o que que era isso. Porque quando eu entendi o que era ser militante, eu falei, ah, tá, então eu sou um militante. Em alguns momentos a vida empurra a gente para a militância, Isso, né? exatamente, exatamente, exatamente. E Que aí eu estou bacana. lá no grupo que as meninas me colocaram, estou no Levante das Mulheres, estou nas Mulheres Eleições 2022. Esse É, levante das mulheres é de mulheres espíritas também, Mônica? não, ele não é só de mulheres espíritas, ele tem uma diversidade de religiões. Eu acho até que Sim, tem que lindo. evangélicas, Ai, que tem de várias bonito. religiões. Sim, É mais um levante mesmo de de mulheres de várias vários religiões. partidos, de À várias esquerda, religiões. À à esquerda. esquerda. Que lindo Sempre à isso. esquerda. Ah, sempre à Na, esquerda. na- não pode nem chegar próximo do centro, é sempre à Ó, esquerda. ó, em homenagem a ti, eu pensei, não, eu vou botar um vermelhinho, porque eu acho que a Mônica vai curtir. Não só curtir, Também como tá de também for. vermelho. Exatamente. Que legal, Exatamente. que legal. Querida, eu sempre pergunto para todas, e uma vez um dos meus convidados disse assim, tu sabe que esse foi o método que Kardec usou? Eu pensei, nossa, ele disse, Kardec fez a mesma pergunta para várias, e é verdade, né? Para vários Aham. médios diferentes que não se conheciam e tal. E eu estou fazendo a mesma pergunta para todos os meus convidados. Eu quero, e é Uhum. tão bonito a gente ouvir as histórias, é tão lindo, tão gostoso. Conta para gente, Mônica, como é que o espiritismo apareceu na tua vida? Conta essa caminhada. Engraçado que no decorrer da minha história, vixe, peraí. Isso No acontece, decorrer da viu? minha história, desculpa, Não tem no decorrer problema. da minha história, eu comecei a ver que ele chegou de uma maneira diferente. Há um tempo atrás, eu dizia que o Espiritismo tinha chegado para mim há 23 anos, quando meu filho caçula tinha 3 anos. Uhum. Aí depois eu vi que eu estava sendo preconceituosa, porque o Espiritismo chegou para mim porque o meu pai era do candomblé.
Meu pai era batia o tambor, né? Era o gã. Ele morreu, eu tinha 3 anos. Minha mãe era mãe de santo, mas minha mãe deixou de ser mãe de santo. Mas eu não segui a carreira do candomblé. Mas eu sempre vivi até antes de me entender como espírita, em situações mediúnicas, né? Então eu tinha algumas coisas mediúnicas que aconteciam, mas que eu não atribuía ao espiritismo, eu atribuía aos espíritos, né? Coisa até mesmo de assombração, eu tinha medo, e eram situações muito engraçadas que eu vivi, tipo, sozinha em casa. Ai, tadinha. Enfim, tive vários eventos que hoje eu chamo de mediúnicos, mas na época não eram mediúnicos para mim. Na época eram eventos assustadores. Sim. E quando o nosso filho caçula, né, o meu filho de Sérgio, o Serginho, tinham 3 anos, eu estava em casa fazendo ginástica e ele me veio com uma recordação da vida anterior dele. Uau! E aí ele virou para mim e fez assim: Mamãe, você sabe que eu tenho outro pai e outra mãe? Aí eu continuei, criança de 3 para 4 anos, falando, você, né? É mesmo, meu filho, que coisa legal, que bom. Mãe, mas eles ainda estão vivos. Eles moram Nossa! na Argentina. E aí me mostrou como ele morreu num acidente de carro. Enfim, na época, Sérgio estava afastado do espiritismo e minha mãe estava frequentando o espiritismo. E aí eu contei a história para minha mãe. Minha mãe, então, quando eu contei a história para minha mãe, foi que eu soube que ela estava frequentando o centro espírita, que aqui em Salvador é do Medrado, se chama Cavaleiros da Luz, eu acho. E aí ela me pediu autorização para poder levar meu filho lá para uma consulta. Ela falei com o Sérgio, tudo bem, tem problema, ele foi com ela disse que ele dormiu a sessão Sim. inteira e trouxe uma psicografia feita por Dr. Bezerra para entregar para mim e para Sérgio sobre as reencarnações dele, né? E aí Uau! aquilo me despertou, eu passei a frequentar o Centro Espírita do Medrado, o Cavaleiros da Luz, e depois a gente migrou para um outro centro, que foi o centro do Adenauer, que tinha sido colega de Sérgio também, no Instituto Kardecista. E quando eu entro nas coisas, Suzana, eu entro de cabeça, né? Sim. Então, eu virei beata de centro, porque a gente estava... Serginho, nosso filho hoje está com 26 anos, ele cresceu praticamente dentro de um centro espírita, porque a gente ia para centro espírita quase que de domingo a domingo. Sim. E fundamos um centro, né, que se chama Cosluz, que existe até hoje. Íamos para a rua distribuir sopa, mingau, roupa, café, pão. Então, eu entrei no espiritismo. Minha entrada, assim, tipo, de cabeça, foi nesse momento, foi por causa Sim. dessa descoberta de encarnações passadas do meu filho. E aí foi que eu fiquei sabendo, por sinal, que eu não sabia. Eu estava com o Sérgio, a gente estava casado, mas eu não sabia que Sérgio tinha frequentado o espiritismo. Aí eu fiquei sabendo que Sérgio já tinha frequentado o espiritismo, que ele tinha se afastado. Sim, ele estava E aí num voltamos. momento meio, né, de dar um Ele estava tempo, distante, assim. ele estava distante, porque Sérgio é o rei de ser expulso de centro, né? Ele contou isso. Então, nessa época, eu acho que ele já estava chateado de ter sido expulso de alguns. Sim. Então, ele estava afastado mesmo. Ele estava fazendo filosofia na época até que a gente... E aí, a filosofia mesmo já fez ele se afastar um pouco da religião em si e dos Sim. centros espíritas. E aí a gente retomou, eu entrei e ele retomou junto com esse evento do Serginho. Que Eu, de vez bacana. em quando, ia à Igreja Católica, né, quando eu queria alguma coisa, Sim. porque eu sempre fui muito adepta da religião dentro de mim, Sim. de não precisar ir a um Num templo, templo né? ou Uhum. ou a uma igreja. Nada. Eu sempre gostei muito quando precisava, eu tentava me encontrar. E aí, Sim. essa é a Que minha bonito. descoberta espírita. Que bonito esse começo, que lindo isso, bonito mesmo. Eu também estou nessa fase agora de estar com o movimento espírita mais dentro de mim, de Sim, não precisar mais. Que curioso, né? E a pandemia parece que despertou isso em várias pessoas, talvez pelo fato da gente meio que ter que né? A gente se obrigou um pouco a se afastar.
E isso despertou um outro lado, que também é um lado bonito, né? Da Sim, gente assim, ficar mostrar para a mais... gente que não é fora que a gente encontra a paz, né? Uhum, E também desvincular um pouco essa coisa, a gente precisar ir a um centro espírita para sim, poder exercer e praticar o espiritismo. é, E aí também fez a gente resgatar um pouquinho Jesus, né? também. E a Eu nossa acho que foi espiritualidade fica mais sincera, né? Mais mais autêntica, transparente, mais mais transparente. transparente. Exatamente, exatamente. É, Eu gosto muito de procurar, assim, o que Jesus faria nessa situação? sim. Porque eu tenho uma coisa, né? Tá, eu sou espírita, mas eu tenho uma admiração muito grande pelo Kardec, mas eu acho, não desmerecendo tudo o que ele fez, eu acho que tudo que ele fez foi mostrar para a gente o seguinte: olha, gente, ele teve outros também, mas ele é o mais importante. Olha, gente, não é isso aí não, viu? Tem vida depois disso aí, vocês estão aqui para um processo. Eu acho que o papel principal do Kardec para a gente foi esse. Foi Foi. mostrar para a gente que nós não somos só isso e que nós temos muito Uhum, o que fazer. E aí, assim, o que eu paro e penso é que todos os espíritos das obras kardecistas, encarnados e desencarnados, inclusive o Kardec, estavam na mesma situação que nós estamos. Talvez nós hoje, talvez não, com certeza nós hoje estamos muito melhor do que o que eles estavam naquela época, porque são mais de 150 anos de aprendizado. sim, E sim, aí, às sim. vezes, eu vejo as pessoas se debatendo por questões de Kardec racista, Kardec machista, Kardec. Sim, Não século tem como. XIX, não tem como ser diferente. Exatamente. Era o que E ele a história. vivia, E a né? história que tem que ser guardada e tem que ser É, registrada para a gente ver. Olha, tá vendo? Isso naquela época era aceito. Hoje não pode ser mais. Eu acho exatamente. que é por aí. É por aí, é por aí. É uma maneira mais madura, né, Mônica? Eu acho que também Sim. esse momento propicia isso, que as pessoas Sim. consigam amadurecer um pouco determinadas coisas, né? Sem fanatismo, sem ficar brigando. Sem procurar mitos, sem procurar Mitos, mitos. não, pelo amor de Deus, sem mitos, né? Em nenhum Tem que tirar campo da. esse, tem que tirar esse Kardec do pedestal e trazer ele. É que nem Jesus, tem Sim, que trazer mais próximo da gente, né? Tem que sim. estar mais Fazem próximo isso da com gente. médiums, né? Fazem isso com os médiums Faz também. isso com médiums, é De verdade, é botar os verdade, médiums em pedestal, né? São é seres verdade. Isso é humanos. triste. É Isso é muito uma triste. necessidade que o ser humano tem que aprender a desapegar. Sim. Tem que aprender a desapegar. Uma das tarefas, eu acho, importantes do nosso movimento, o movimento progressista, né? À Uhum, esquerda, é justamente isso. É tentar desmistificar essa coisa, sabe? com certeza, com certeza. Tentar deixar a coisa mais natural, mais, sabe, uma espiritualidade sem dor, assim, né? É uma espiritualidade sem opressão, Sem sem cobrança, né? As opressão, pessoas sem querem ditar o que o fanatismo. outro, sem fanatismo, as pessoas querem ditar o que é certo para o outro, né? O que é evolução, o que é amor, o que é respeito. É triste isso, entendeu? A gente tem que se preocupar com a gente e com o que a gente faz com o outro. Não é ensinar o outro. Você ensina para o outro é dando o seu exemplo. Então, se você não sabe Sim, dar o seu exemplo, não adianta nada. E aí, às vezes, eu acho que as pessoas confundem muito essa coisa do. Nós espíritas gostamos muito. Eu até me falho, às vezes, a reforma íntima. reforma íntima. Ui, chega a me dar Gente, uma gastura. gente, isso me dá uma gastura Me dá também, me uma dá uma gastura. gastura. Essa coisa da reforma íntima, para mim, a reforma é convivendo, é você convivendo, aprendendo a Sim, respeitar e amar o outro, entendeu? Entender os limites do outro e entender também os seus, se aceitar e aceitar o outro. E não, as pessoas querem impor ao outro a sua forma. Minha uhum. forma é a certa, então você tem que agir como eu. O meu movimento é o certo, então seu movimento tem que ser igual ao meu. É muito engraçado isso. As É, pessoas não se o abrem ao novo. autoritarismo e o individualismo, né, que tá muito, Exatamente. muito É um forte. trabalho muito grande. Eu e o Sérgio, a gente bem sabe como é esse trabalho de você. Eu acho que o maior exercício hoje da esquerda progressista é se ver diferente da esquerda ortodoxa, a que está aí, né, como maioria Sim, atual. Porque existe um padrão que eles seguem, que eu acho que parece que eles repetem a Igreja Católica, é uma Igreja Católica com uma maquiagem,
E a gente não pode se permitir isso. Então, se a gente já sabe que aquilo ali não é o que a gente quer e não é o que a gente pretende, por que que a gente vai seguir aqueles modelos? Por que que a gente não se abre para novas experiências? Mas pode errar. É errando que se aprende. Sim, Então, até porque nós estamos mostrando que sim, podemos ser de esquerda e ser espiritualizados, espiritualistas, espíritas, né? com certeza, com As coisas certeza, não com são certeza. Eu acho excludentes. que a pedra fundamental de ser de esquerda e ser espírita é entender que você tem que respeitar o outro, que você tem que respeitar o outro, quando eu digo assim, a questão da fome. Você não respeita o outro quando você aceita que tem outras pessoas passando fome. Não. Você não respeita o outro quando você está aceitando que existem mulheres trans, homossexuais sendo assassinados por questões de machismo, de De essas coisas gênero, é. de gênero terríveis que eles sofrem, as dificuldades, os preconceitos, as perseguições. Então, eu acho que nós temos que trabalhar. Isso não pode ser normal, a gente não pode achar que isso é normal. A gente não pode ouvir essas notícias e achar que isso é assim mesmo. Não, não é. Não, não é. Não é, e a gente não pode aceitar isso. Exatamente, Então, concordo isso é que tem que incomodar. plenamente. Isso vai mudar, é um trabalho, na verdade, um trabalho, é uma militância muito demorada e longa que nos espera, na verdade, né? Porque a gente está semeando um novo comportamento, uma nova visão, e quebrando paradigmas que eram do século XIX. A gente está conseguindo fazer isso. Eu acho até que a gente avançou bastante, sabe, Mônica? A gente conseguiu, em pouco tempo, meio que dar uma quebrada, assim. Tem uma sacolejada, né? Deu uma sacolejada. Deus. Mas você percebe que a resistência é grande, Muito né? grande, guria. Tu precisa ver o que eu sou xingada. Tu não queira saber. Eu imagino. Tu não queira saber o que eu sou xingada. Mas eu xingo eu também, eu adoro. Também, a gente é xingado. Engraçado que às vezes a gente sabe que a gente está no caminho certo quando os dois lados brigam com a gente. Aí eu não agradei ninguém, então. Se tivesse agradado algum, é porque eu tinha tido um lado. Agora, tu me conta como é que tu ficou. Eu sei mais ou menos, eu imagino como que aconteceu, mas eu gosto de ouvir. Como é que aconteceu a entrada nesse movimento efervescente mesmo de espíritas progressistas? E como é que foi eu isso? descobri que a gente era progressista por conta da história lá atrás, quando começou com a Dilma, né? Quando começou a história do impeachment da Dilma, do golpe, exatamente. Sim. Foi aí que eu entendi tá, é aquela história, né? Tá, eu sou então eu sou progressista. E a história de me perceber progressista e de começar os espíritas à esquerda foi justamente porque dentro do centro que eu e o Sérgio fundamos, nós tínhamos um grupo de WhatsApp que era para conversar sobre as coisas do centro, sobre a sopa que a gente levava para a rua, sobre os grupos de estudos, sobre os trabalhos que aconteciam no centro. E com essa questão da política, do golpe da Dilma, o assunto passou a ser... política passou a ser pauta. Sim. E aí começaram as brigas dentro do grupo, e aí começou, não pode falar de política, mas só quem não podia falar de política eram as pessoas que não eram a favor do golpe. E aí, me lembro como hoje uma pessoa fez assim, se vocês querem falar de Lula, de Dilma, façam um outro grupo, criem um grupo de espírita esquerda. Aí, que ideia maravilhosa! Ouvi aquilo, aí Sérgio fez assim, não me bote em grupo mais nenhum. Como ele não manda em nada, né? Eu aí criei o grupo e botei ele dentro e puxei todas as pessoas que eram realmente de esquerda, e o nome do grupo começou como Espíritas à Esquerda, porque eram só os espíritas. E lá nesse grupo Espíritas à Esquerda, que ainda existe até hoje, só se podia falar de política referente a questões espíritas, né? Sim. Então a gente falava, porque você para e pensa, o que é nada mais, nada menos do que política? Política é o que Jesus pregou. Sim, nossa vida. Jesus pregou a política, né? O direito de todos comerem, o direito de todos morarem, o respeito, né? Então,
a gente passou a tratar, e aí o Sérgio gostou, Coisa boa. começou com o Facebook, e aí deu no que deu. Deu no que deu, hoje são 19 grupos Ai, que coisa estaduais, com linda. um em Portugal, mais o Facebook, mais Twitter, mais Instagram, que E só praticamente vocês que controlam tudo isso aí, Mônica? essa parte ele carregou praticamente nas costas. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe, uma Sim. coordenação nacional, que a gente tem as reuniões quinzenais, e por isso até que eu fiquei um pouco assim com as meninas lá, porque eu achei muito recente começou em junho, já está pensando em... Porque a gente É. foi descobrindo as pessoas no caminhar, Uhum. É. porque no caminhar dos espíritas à esquerda, dos grupos, é que a gente ia despertando as pessoas com um perfil para que pudesse... não, essa pessoa, sim, tem consolidado em si o que é ser um espírita à esquerda. Então, foi aí que a gente foi pincelando, né? Pescando, Sim. um daqui, outro dali, um de Santa Catarina, outro de São Paulo, outro do Rio, outro... Então, a gente foi pincelando dos estados pessoas que tinham perfil representativo de espírita à esquerda. Sim. Necessariamente teria que ser espírita, sim, e E é lógico, óbvio, necessariamente de evidente, de esquerda. esquerda. É. E aí foi aí que a gente formou uma coordenação nacional, e aí a gente hoje já tem uma página, né? E a tendência é ir crescendo, apesar do que eu digo sempre para Sérgio, eu não tenho preocupação com crescimento. Minha preocupação não é crescer, minha preocupação é consolidar dentro do que nós já estamos a conscientização dos que Sim. já estão lá dentro. Porque até dentro do nosso grupo você percebe que há divergências, é normal. Mas você percebe que tem espíritas em todos os níveis ainda. Uns já estão Com completamente certeza. despertos, outros ainda estão assim, questionam. Falar sobre o tema aborto, sai 1, 2, 3, 4. Falar sobre o tema de gênero, então, são temas que Uhum. você percebe que ainda não estão internalizados Sim. para As pessoas todos, né? As sofrem pessoas ainda, né? Ainda sofrem. sofrem. Não sei se você percebeu no grupo lá que a gente está das mulheres, quando começou a falar do tema de gênero. Tu viu? É que o grupo não é um grupo de esquerda, viu, Mônica? Ele é um grupo misto. Então, eu tô ali só observando por enquanto. Eu também, eu também, Eu tô ali só. eu também. Eu Eu já botei reparei que não pode, eu já reparei que a gente não algumas. pode se posicionar de forma muito. Exatamente. Eu tô só ali observando para ver o que vai rolar. Mas eu sei, Eu também. isso eu sei, certo? Que não é um grupo apenas de mulheres de esquerda. É um grupo Aí de só vou saber mulheres. disso. É, Espíritas. espíritas. Mas eu estou fincando o pé, que se não for falado sobre a descriminalização do aborto, no mínimo descriminalização, no mínimo, e se não for falado sobre questões de gênero e outras questões, não tem sentido nenhum. Não tem. Porque, para mim, hoje, essas são as bandeiras principais que as mulheres têm que. Porque, uma Sim, vez estabelecido isso, estabelece-se o respeito à mulher, sim, estabelece-se o direito da mulher, o respeito ao corpo da mulher, às decisões da mulher, exatamente. ao livre-arbítrio da mulher. Isso não é uma Então, pauta de esquerda, isso é uma pauta das mulheres, né? das mulheres, das Mas mulheres. Não as sou eu. mulheres que não são de esquerda, elas não aceitam muito, elas ficam, Eu né? vi que teve eu vi que teve uma debandada, e vi que teve debandada até de mulheres que se dizem de esquerda. É, Quando começou a questão do gênero. Eu vi que teve, eu falei, eu é, tinha me posicionado, e aí só uhum, me posicionei e me calei, porque eu falei, não vai dar boa coisa, eu não quero criar confusão no grupo, não, deixa as não. meninas se entenderem Muitas aí. talvez tenham saído porque perceberam que o grupo não é um grupo só de mulheres de esquerda. Tu entende? Ah, entendi, Eu acho que entendi. as que são de esquerda que tu percebeu que saíram, deve ter sido por isso. Mas, enfim, eu ainda tô lá, assim, observando. Eu quero Também. ver até onde vai o negócio. No que eu puder Porque contribuir, eu também. eu fico observando e percebo assim, no que eu posso contribuir, eu vou contribuir. Uhum, E eu estou lá para agregar. eu Se também. tiver abertura, estarei Agora, agregando. exatamente. Agora, se eu perceber que não tem essa abertura, ou essa abertura ela é assim só meio de fachada, aí também a gente vai para outro canto, né? Daí a A gente. gente tem muita coisa para fazer para perder Pois tempo, mulher. é,
Não A dá, não. A gente, gente tem muita numa coisa para dessas, fazer para criar um poder. grupo, né, Mônica, de Sim, mulheres sim. espíritas à esquerda, um grupo de mulheres, né? Teve Eu uma achei coisa a que eu não ideia gostei. sensacional. É, eu Eu achei a acho, ideia sensacional de mulheres espíritas. Eu tenho um sonho e que eu mas de luto muito com as esquerda, que seria meninas. assim, para fechar Eu tenho um sonho que eu sempre falo com as meninas lá da coordenação, inclusive a nossa coordenação é mais mulher do que homem. Eu sempre sim. falo que eu quero ter um braço, né, de mulheres dentro dos espíritas à esquerda. A gente já conseguiu estar puxando o pessoal do antirracistas para ter Ai, um que braço antirracista lindo. dentro do... Isso, Então, eu isso. tenho esse sonho. Eu tenho Porque esse daí, sonho daí tu tem o guarda-chuva, que é o Espíritas à esquerda, e daí tu vai fracionando. Olha aí, guria, sensacional. esse é o meu sonho. Esse é o meu sonho. Se montar Por um isso, grupo de assim, mulheres de espíritas à esquerda, pode me chamar, tá? com certeza. Vai Aquela ser, meio oferecida. certamente vai ser convidada, com certeza. Porque Assim, eu acho que nós precisamos, sim. E eu acredito muito na união e na força da mulher. eu A acho mulher, quando ela também. se organiza e quando ela consegue abraçar uma ideia, cara, ninguém segura. Eu acho. Eu Ninguém acho que a segura. gente. Nossa, tem muita coisa para ser feita, muita coisa, sabe? Dentro do movimento espírita mesmo, com as questões espíritas, sabe? Derrubar dogmas, coisas que não têm mais cabimento, não tinham cabimento no século Ultrapassado. XIX, tu imagina? Ultrapassado, super ultrapassado, e que É. as pessoas resgatam como se fosse, parece esse maluco aí agora querendo resgatar voto impresso. Ai, É nem me coisa de doido, fale, nem me é fale, nem me... Tu viu coisa os de doido. tanques na rua? Eu agora vou começar. Guria, pelo amor de Olha, Deus. gente, a Ai, que gente para assim, meu tragédia. Deus, Eu não, aonde a gente vai parar? eu olhei aquele negócio, me Aonde a deu uma gente vai vontade de parar? rir, porque era muito ridículo, aqueles parecia que eles estavam fumegando contra mosquito. Não, e é uma coisa, e eu não sei você, mas assim, para mim me dá uma sensação assim de é cômico, mas é desesperador, Sim, é assim que eu sinto. porque parece que tá fazendo assim aquele balão de ensaio para ver até onde pode ir. Ele E eu já tenho medo que sabe. talvez a gente esteja parado demais. Eu tenho medo que às vezes a gente está parado demais. A gente vai Eu ter uma acho hora que que a gente vai ter que reagir. ele já Já estendeu o deu. elástico até o último, E ninguém faz nada. E né? ninguém faz nada. Não tem E medo do ele está miliciano. puxando, parece aquela criança mal criada, mal educada, que Sim. vai até ver onde os pais estão Uhum. suportando. E ninguém para dar atenção para aquela criança nem para dar limite. É horrível. É horrível. Horrível, é horrível. Meu Deus, uma coisa assim louca. Querida, agora, sabe que eu podia ficar aqui conversando contigo um tempão. Coisa boa, né? Ah, É, tem coisa bater boa papo é bom. tem coisa boa que acontece na vida da gente também. Bater papo é muito bom. Querida, agora para a gente fazer assim um fechamento, que a gente já sabe como é que é essa tua caminhada e essa tua força, né, dentro desse movimento de espíritas Uhum. progressistas, deixa uma mensagem bem linda, bonita, porque eu acho que para espantar todo esse miasma de pavor que a gente está vivendo, a gente precisa ficar se injetando, né? Ânimo, esperança, amor, fé, sei lá, tudo que a gente pode. Eu acho que a gente está vivendo um momento agora, Suzana, que é um momento muito importante na vida de nós espíritas, de todos os espíritos, que é o momento da gente entender que não existe nada mais importante na nossa vida do que o amor. Então, assim, é momento mesmo de, quando a gente fala desapego de coisas materiais, não é desapego de coisas materiais, é entender que todos têm direito às mesmas situações. É não se conformar de você ter o que comer e você saber que tem gente passando fome. E você assistir numa TV a miséria do outro e achar que aquilo está normal. É você entender que você precisa, sim. Não é, comunista. O povo nem sabe o que é comunismo, o povo nem sabe o que é comunista. Acha que é comunista vai entrar na sua casa e dividir sua casa ou tirar sua casa. Não, ser O banco comunista é faz você. isso. O banco tira Exatamente. da casa do O povo. banco está fazendo pior do que o comunista e está tudo bem, entendeu?
Então, a gente tem que se amar mais, a gente tem que, até mesmo assim, trazendo para a nossa realidade do movimento espírita, nós temos que nos unir mais, nós temos que entender que juntos nós somos mais fortes, que é nossa união que vai fazer vencer essa guerra contra essa direita fascista. É nosso amor, é o nosso respeito mútuo, cada um vê assim, eu sou bom nisso, então vou me unir com fulano porque fulano é bom naquilo. Não adianta a gente querer abraçar tudo, não adianta a gente querer fazer tudo. Por isso que eu fico buscando, que eu fico namorando as pessoas, os grupos que estão fazendo um trabalho bonito, e eu digo assim, no que é que a gente pode te ajudar? Eu não quero aparecer. Os espíritas da esquerda podem ficar na sombra, pode ficar escondidinho, mas se a gente puder ajudar, por menor, pode ser um grupo pequenininho, também não precisa ser um grupo grande para a gente querer ajudar, para querer se aparecer. Pode ser um grupo pequeno, mas se tiver uma luta justa, bonita, carregada com amor, com paixão, com preocupação com o outro, sabe? Sem ego, sem querer ser mais importante. A briga não é, porque eu quero ser diretor, coordenador. Você pode não ser nada, você pode ser uma formiguinha e carregar a maior folha, que vai ser a que vai dar o melhor esteio ali. Então, eu acho que nós espíritas precisamos trabalhar um pouco mais essa nossa compaixão com o outro, essa nossa empatia pelo outro, e parar um pouco, né, com essa nossa disputa de poder, de ego, quem é o maior, quem é o menor. Nós somos grandes se estivermos todos juntos. Somos todos pequenininhos, mas se os pequenininhos se unirem, nós seremos muito grandes. E aí, grandes, nós podemos fazer grandes mudanças no nosso país e no nosso mundo. Isso é que importa para mim. Eu também acho. Também acho que vocês estão no caminho certo, na verdade. É isso, é isso. E que bom que a gente se cruzou, né? Que bom que a gente, né? Que coisa maravilhosa da gente maravilhoso, encontrar pessoas tão maravilhosas no caminho, né? Tão cheias de histórias e de experiências tão lindas. Então, eu acho que é isso. Acho que a gente tá construindo uma coisa muito bonita. Muito bonita. Talvez para os que vierem depois de nós. Né? Talvez não, eu tenho quase certeza, Suzana, eu tenho quase certeza também. que talvez a gente não desfrute do que a gente tá querendo almejar. A gente está construindo o caminho. A chegada, eu acho que vão ser outros, mas assim, isso também não é problema para mim. Para mim é se vão ser para os meus netos ou bisnetos, eu não sei. Até provavelmente porque a gente pode estar voltando, né, Mônica? Pois é. Se eu vou voltar como bisneta... quem sabe a gente está voltando aí para ajudar na reconstrução, né? Essa é a minha eterna gratidão a Kardec, ter me dado essa certeza de que eu já voltei e voltarei outras tantas vezes mais. Isso. Esse foi o papel dele, na verdade. Esse foi o papel principal dele. A gente não pode achar tudo que está no livro dos Espíritos, tudo que está no Evangelho está certo. Não. Nós aqui estamos falando bobagens, daqui a uns 100 anos a gente vai descobrir que a gente falou um monte de bobagem. Sim. Ele fez um trabalho bonito, lindo, se dedicou muito, sabe? Mas é isso, basicamente era isso, para dizer, gente... Não termina no túmulo, é isso. Exatamente, basicamente é isso. Exatamente. Para mim foi só isso. Para mim foi só isso. Tem gente que fica chateado comigo, mas para mim foi só isso. Eu acho, e é a máxima do Espiritismo, é isso. É a alma do Espiritismo, é isso. Exatamente. Querida, essa foi a mensagem. Beijo. Beijo para você. Foi um prazer. Foi uma delícia, foi um prazer. Adorei mesmo falar contigo. Adorei saber que a gente está junta, né? Estamos sim. Pode contar com a gente. Tu também. Pode contar comigo, com a gente, para o que você quiser. Chamou, estamos colados em você. Queridos, tá bom? Um beijo, tá? Fica bem. Um beijo. E a gente depois eu te mando o link quando eu for publicar, tá bom? Tá bom. Combinado. Um grande beijo. Um grande beijo. Tchau.